Continuando, Enem 2019, questão 160, prova azul. Então, uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, que a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e D o número de dias transcorridos. Qual é a expressão que representa Q em função de R e D? Olha, vou colocar aqui uma sequência de círculos para ficar mais simples o entendimento. Então você tinha aqui, inicialmente, como está dizendo aqui, R representa o raio do círculo no primeiro dia. Então aqui você tem uma circunferência de raio R, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Pegar a caneta em cima do círculo, de raio R, aqui, certo? E aí esse raio vai aumentando um pouquinho, né? A cada dia ele aumenta um pouco. Mas aqui, como que é esse aumento, né? Então aqui ele começa com R, né? E aqui ele é 10% maior. Então, vou fazer aqui do ladinho, R, né? Mais 10% de R. Então vai ficar R mais 0, aqui é um R, mais 0,1 R. Então vai dar 1,1 R. Então, para descobrir o próximo raio, o raio dessa daqui, então eu faço simplesmente 1,1 R. E para descobrir o próximo, eu multiplico isso aqui por 1,1 de novo. Então o próximo vai ser 1,1 ao quadrado R. Então, isso daqui é uma progressão geométrica. Esse daqui então, né? Deixa eu falar aqui primeiro. Então, isso daqui forma uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é R, e o segundo termo é 1,1 R, e a razão é 1,1. De uma forma geral, só para recordar também, né? Como é que você calcula o termo geral de uma PG? Então, o AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, nesse caso aqui, eu quero saber esse R aqui. Vai ser o AN, né? Vai ser o AN, o AD, porque passam-se 10 dias, né? Então, o N é D. Então, o A1 é o R, a razão é 1,1, e o N, eu acabei de falar, é o D. Então fica D menos 1. Então essa daqui vai ser uma expressão importante que nós vamos ter que usar daqui a pouco. Muito bem. Então essa circunferência aqui, ela vai ter, vamos colocar aqui na mesma ordem que está aqui, 11, né? Elevado a D menos 1, esse vai ser o raio dela, tá? Vezes o raio inicial. Então, essa daqui. Muito bem. Uma outra informação que dá aqui no problema é que a concentração da cultura é de 1000 bactérias por milímetro quadrado. Isso daqui, olha, é milímetro quadrado. Esse aqui é o raio. Então, vamos achar a área, né? Como é que você calcula a área de um círculo? A área de um círculo
é dada por π vezes r ao quadrado, né? Então, por exemplo, a área desse primeiro círculo vai ter essa expressão aqui, ó, tá? A área desse primeiro círculo, porque o raio é r, então ela vai ficar desse jeito. Aí, se eu quero saber quantas bactérias tem, ó, cada milímetro quadrado você tem 1000 bactérias. Então, em π r ao quadrado, milímetro quadrado, vai ter 1000 vezes isso daqui. Então, para esse primeiro círculo, né, a quantidade vai ser 1000. Eu já vou deixar esse 1000 escrito em 10 na terceira, porque eu já vi aqui que esse 10 na terceira é recorrente ali na resposta. Aqui fica r ao quadrado. Vou colocar o r na frente também, porque em todo lugar o π está lá no final, tá vendo? Está vendo? E vou deixar o π aqui no final, já para ficar com a cara da resposta. Então seria isso daqui. Essa daqui seria para esse primeiro círculo, né? Mas ele quer saber o seguinte: quantas bactérias tem aqui, ó, né? Quantas bactérias tem aqui, que é no D dias após a primeira observação. Então, é isso aqui que eu tenho que usar como raio, ó. Tudo isso aqui eu tenho que usar como raio. Então, Q, vou fazer um pouquinho maior aqui, Q vai ser 10 na terceira. Quem é o raio? É tudo isso daqui, ó. Então vai ficar 1,1, que faltou a vírgula, né? Vou colocar a vírgula aqui, pronto. 1,1 D elevado a 1,1 elevado a D menos 1, vezes o raio, tudo ao quadrado, vezes π. Está pronto, né, gente? Vamos ver. 10 na terceira, 1,1D elevado a n menos 1R, portanto, a resposta é essa daqui. Mas aí alguém vai perguntar, mas por que você fez essa conta aqui, então? Na verdade, não precisaria, né? Eu só fiz para... Eu achei que ficaria mais claro se eu fizesse essa conta aqui e dissesse, né? Olha só, essa aqui é a área do primeiro, né? Usando o raio do primeiro, e aí multiplica aqui pela concentração por milímetro quadrado, aí você vai ter a relação que é a quantidade de bactéria nessa cultura, que é o Q. E aí generaliza a situação usando esse raio aqui. Então, na verdade, não haveria necessidade de fazer essa conta aqui. Eu fiz só porque achei que pudesse ficar mais claro para vocês, tá bom? Mas é isso daí.